Olá pessoal, e hoje nós vamos falar aqui de uma das melhores oportunidades de empresa ação perene da nossa bolsa. Sim, vamos falar aqui hoje de CEMIG, que no nosso painel inteligente de ações representa aqui um potencial de alta de mais de 130%. Vamos falar um pouco sobre preço-alvo, o que os controladores estão fazendo, né? O porquê que eles estão vendendo desde há muito tempo os papéis. Vamos falar um pouco sobre taxa de aluguel e esse aumento expressivo na quantidade, bem como alguns outros pontos fundamentalistas que pode balizar aí seus investimentos na ação. Mas antes, deixa aí para mim apenas para saber, você investe hoje em CEMIG? Coloca aí no campo dos comentários. Bom, para a gente falar um pouco de CEMIG, a gente sempre tem que olhar aquilo que primeiro envolve o aspecto do preço, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje a questão de vendidos no papel, ele representa uma margem substancial de queda, ou pelo menos de pressão de venda. E o que a gente observa aqui neste cenário um pouco mais amplo é que há um aumento gradual na quantidade de vendidos. Passado aquele período das bonificações que teve em CEMIG, dividendos bem generosos, houve aqui um aumento. A empresa trabalhava por volta de 1% de ações alugadas, ou seja, sendo utilizadas como instrumento de venda descoberto, e depois aqui, né, a partir do mês de março de 2024, começou a subir a quantidade de vendidos. Teve uma queda expressiva, muito próximo da bonificação, e agora continua em patamares altos. E a gente pode observar que isso de fato, né, é dos vendidos. Por quê? Porque a taxa de remuneração, se eu entrar aqui em registros, a gente vê, olha, que é relativamente baixo, ou seja, as pessoas não estão sendo atraídas à CEMIG pela remuneração das taxas de aluguel. A quantidade de ações alugadas estão altas por conta da inflexão do preço. E você até pode observar isso na questão dos preços. Por exemplo, se eu pegar nos últimos 12 meses, a ação até que teve uma subida interessante, mas nesses últimos 6 meses a gente observa aqui necessariamente uma queda, pegar a partir deste ponto até esse 13%. É claro que são questões sensíveis, mas a gente tem que estar sempre observando aqui a tendência. A gente também pode observar que na questão aqui dos controladores, nesse período de 12 meses, eles vêm aqui, olha, fazendo vendas, né, ao longo da trajetória aqui, né? Então, mesmo com a cotação subindo, né, subindo gradativamente, os controladores estão se desfazendo dos seus papéis, né? Não há aqui uma recompra, não há também compra por parte dos controladores, dos executivos. O que a gente está vendo é uma venda, né, gradual e consistente, né, ao longo aqui desses últimos 12 meses. Quando a gente olha num horizonte um pouco mais extenso, nos últimos 2 anos, a gente observa que teve apenas um ponto de compra aqui dos controladores, mas o mais expressivo mesmo se concentrou aqui nesses últimos 12 meses, né? Ou seja, eles estão desfazendo das suas posições aqui por parte dos controladores. Uma análise até que interessante da própria XP, eles colocam aqui como preço médio-alvo em R$ 12,80. Não é uma recomendação de compra, é uma recomendação neutra, ou seja, eles não encontram, né, um horizonte de oportunidade aqui. Na plataforma do Status Invest, que reúne, né, a opinião de praticamente todos os analistas do mercado, a gente vê que há um preço mínimo aqui por volta de R$ 8,90, uma máxima de R$ 13,20 e a mediana aqui em R$ 11,89. Uma perspectiva por parte dos analistas, análise de sentimento dos analistas, positivo em 13%. Apenas 2 recomendações de compra, 10 de manutenção e 2 de venda. O que a gente tem observado aqui, né? Quando a gente olha os números, aqui, por exemplo, esses 13% de dividendos, a gente precisa ter uma certa cautela. Lembrando que ela vem de um período, né, em que ela se valorizou bastante, apesar desses 31%, nos últimos 3 meses ela caiu por volta de 15%, e aqui também há efeitos da bonificação, entre outros pagamentos. Ainda é uma empresa extremamente descontada, pessoal. Dá só uma olhada aqui, olha. Um PL de 3,78 e um preço sobre valor patrimonial está praticamente zerado, né? Apenas 8% aqui de ágio sobre um patrimônio tão sólido.
Há muitas dúvidas que pairam no ar a respeito de federalização, né? Entre outras coisas. A gente sabe que isso daí é extremamente complexo e muitos até estão duvidando do papel, né? Uma vez que isso daí pode vir a acontecer. Mas aqui nesse cenário, o que a gente consegue enxergar é que é uma empresa que paga excelentes dividendos. Outra coisa também importante da gente observar, veja que historicamente ela é uma empresa, né, que vem batendo bons dividendos, né? Por exemplo, 2015 a 2016, passado aqui 2020, né, até 2024, né, já há perspectiva, né, ou provisões para os dividendos 2025. Lembrando que a empresa, né, ela costuma anunciar aqui, né, as datas com em um ano e paga no próximo ano, né? Então, por exemplo, aqui, olha, esses dividendos que foram anunciados agora em dezembro, né? Esse JCP, na verdade, você vai receber só lá no meio do ano de 2025. A mesma coisa aqui também, né? Olha, JCP anunciado no mês 6 de 2024, vai receber no mês 6 de 2025, entre outros, né? Tem bastante aqui, olha, tem esse e esse, tudo para 2025. E até se a gente fizer um cálculo aqui dos provisionamentos para 2025, dá só uma olhada. Vou pegar aqui a minha calculadora e vamos calcular aqui basicamente quanto que vai ser, né? Então, se eu pegar aqui todos os provisionados de 2025, 0,9 mais 0,09, que mais a gente tem? 0,08 mais 0,08 mais o próximo é 2024, 0,07 mais aqui tem mais um 2025, 0,07. Maioria tudo JCP. Estamos falando de 48 centavos. Se eu dividir pela cotação, que está hoje, né, a ação está cotada aqui, vamos ver, a R$10,56, dividir por 10,56 e multiplicar isso daqui por 100, né, só para 2025, 4,5%, né? Pois é. Então, já é aqui provisionado para esse ano, né? Basicamente total aqui, né, de JCP, R$4, perdão, 4,54% aqui. Bem interessante. Outra coisa também que a gente pode observar, aqui no nosso painel inteligente de ações, onde a gente consegue ver a lógica, né, fundamentalista, se está cara ou se está barato, ela vem com uma marcação aqui, né? Olha, ela está extremamente barata, né? Até com um potencial de alta de aproximadamente 136%, por conta desses descontos aqui. Também é uma empresa que apresenta uma rentabilidade interessantíssima. Aqui na minha carteira de investimento, né, que é a carteira do canal, estamos no lucro aproximadamente $180, né? Se você acompanha o nosso canal, você tem visto, eu vou vir aqui, olha, e o que eu estou hoje, né, comprado são esses ativos aqui. Então, vou pegar e mostrar aqui para vocês. Eu estou comprado em Bradespar, porque entendo que a questão do minério de ferro, da sua principal commodity cíclica, está numa das mínimas anuais, né, ou dos últimos tempos. Banco do Brasil, estou no lucro também, peguei um preço interessante, queria ter pego um pouco mais baixo. E também estou comprado em Vale, né, só que aqui numa proteção de dólar, comprado Vale Internacional em dólar. Estou tomando um pouco de prejuízo, mas tenho aqui o hedge da valorização em dólar, ok? Se você quiser conhecer um pouco mais da corretora que eu utilizo, que é a Quantifury, taxas zero e comissão zero, e o preço, né, de tela aqui sempre sem spread, né, sem adicionar centavinhos, eu vou deixar aí o link na descrição, né? E se você fizer abrir a sua conta utilizando o meu código, você ganha recompensas aí em ações do Banco do Brasil, colocando, negociando pelo menos $50 aí na conta trade. Voltando aqui, no nosso painel inteligente, eu também consigo, com ferramentas bem simples, encontrar outras ações boas, baratas, né, e com bom potencial. Eu posso utilizar aqui somente dois filtros, por exemplo, as ações baratas, pegar aqui de Graham, e também eu posso selecionar as ações baratas de Greenwich, selecionando estas duas, e olha lá, eu tenho um painel aqui com diversas ações, né? E eu posso ir melhorando esses filtros, por exemplo, liquidez pelo menos 50 mil nos últimos 2 meses e que paga pelo menos 6% de dividendos. Olha lá, agora aqui eu tenho um filtro bem mais inteligente. E aqui eu consigo encontrar ações, olha, que estão pagando quase 10% de dividendos, 7,5%, ações cotadas, né, a preço bem abaixo, né, do que ela realmente vale do ponto de vista de Graham, como por exemplo, olha, tem ações aqui que está cotado a R$21, pode chegar a 41 e que paga 12,68 de dividendos.
Então, esse painel tem ajudado bastante, né, investidores, já somos 1.200, né, mais de 1.200 usuários, e tenho certeza que ele também pode te ajudar. Vou deixar aí para vocês o link na descrição e também nos comentários. E antes de terminar, seria interessante a gente fazer uma análise comparativa de CEMIG, Copel e Eletrobras. E a gente consegue perceber algumas coisas interessantes. Veja que a CEMIG, no curto prazo, na verdade no médio prazo, 5 anos, né, pelo menos, ela está à frente de todos os outros pares, concorrentes diretos ou indiretos. E quando a gente muda aqui na perspectiva de 10 anos, quem ganha é a Eletrobras, né? Passou por um período aí de um bom desconto e ela quem ganha aqui. Outro ponto também interessante é a questão da evolução de receita. Veja que a CEMIG também se destaca em primeira colocação na questão da evolução de receita. Outro ponto também interessante, que aqui faz todo sentido na nossa perspectiva de dividendos, é a questão aqui da evolução dos lucros. E a gente também percebe que a CEMIG ela ganha, né, está à frente no período de 10 anos na questão de geração de lucro. Podemos observar aqui que a Copel ela passou por um período, né, bem aqui complicado e agora está voltando também. Isso daqui também pode representar uma boa oportunidade aí, né, uma vez que ela vem retomando as suas margens de lucro. Outro ponto interessante que a gente pode observar, da perspectiva de desconto, novamente CEMIG é a primeira colocada, na questão do EV/EBITDA também é a primeira colocada, dividendos é a primeira colocada, entre outros aspectos, né? Por exemplo, quando a gente fala em endividamento e rentabilidade, ela também se destaca em todos os cenários, uma empresa que tem uma rentabilidade de aproximadamente 28%. A dívida líquida pelo patrimônio líquido também está bem baixo, pelo EBITDA também está bem baixo, então o que a gente pode tirar de lição aqui, que de fato é uma empresa bem redonda, muito bem administrada. Crescimento de receitas não está nos 2 dígitos, mas está interessante, e de lucro sim, né, 2 dígitos com força. 22% nos últimos 5 anos. Mas coloca aí, você investe em CEMIG? Prefere, por exemplo, Copel, Eletrobras ou Engie ou outra, né, do setor elétrico? Seria interessante você colocar para a gente poder fazer nossas próximas análises. Pessoal, o vídeo era esse. Agradeço bastante a atenção de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.